Quem tem glória, quem tem glória. Quem tem aleluia, quem tem aleluia. Quem tem nada, dá nada. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada para o Deus grandão. Vamos comigo abrir a Bíblia Sagrada no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 26, versículo de número 10. Vamos comer a comida que o diabo não come. Que diz assim a poderosa palavra de Deus: quando os príncipes de Judá ouviram essas coisas, subiram da casa do rei à casa do Senhor e se assentaram na entrada da porta nova da casa do Senhor. Meus irmãos, aqui está um texto da Bíblia que fala a respeito da vida de Jeremias, profeta do Deus grandão, que muito foi usado, que muito foi usado para abençoar vidas, que foi muito usado para transmitir a palavra do Todo-Poderoso. Ciente estamos que muitas coisas aconteceram na vida do profeta Jeremias. E Jeremias, como profeta, ele sofreu muito, mas ele não parou. As coisas que aconteceram na vida dele, elas não conseguiram parar o profeta. As investidas que vieram sobre ele não conseguiu detê-lo, não conseguiu fazer voltar, não conseguiu isolar o profeta, não conseguiu consumir o profeta, não conseguiu fazer com que o homem de Deus fechasse a boca. Esse texto da Bíblia, a epígrafe, fala a respeito do que o profeta Jeremias, ele passou. E a epígrafe desse texto, desta passagem bíblica, fala que Jeremias, ele é ameaçado de morte. É a Bíblia que diz. E não foi fácil para ele. Porque a ameaça, irmão, é fato, é ação, é gesto. Através de um gesto, de uma palavra. A ameaça, ela, se você não tiver uma estrutura espiritual abençoada por Deus, a ameaça intimida, a ameaça temoriza, sabe? Então, a ameaça é um indício de acontecimento desfavorável. Podemos dizer também que isso é maléfico, tá, irmão? A ameaça é maléfica, ou maléfico. Então, abrange porque é um sinal negativo, é uma investida, não deixa de ser uma investida do diabo para destruir as vidas, as pessoas, que seja homem, mulher, criança, adolescente, jovem. Nós temos que saber muito lidar com essas tais coisas. O diabo ameaça, o diabo usa pessoas para ameaçar, o diabo se levanta de um lado do outro, o diabo investe de uma forma ou de outra. Ele sempre procura, irmãos, ele procura nos destruir, ele procura acabar com tudo aquilo que Deus nos concedeu. Então, Jeremias estava vivendo um momento difícil da vida dele, do ministério dele, da chamada dele. A história nos revela que no início do reinado Jeoaquim, que era o filho de Josias, rei de Judá, a história diz que veio esta palavra do Senhor dizendo, essa profecia
nos faz voltar. Nós podemos, dentro da Bíblia, né? Dentro da Bíblia nos faz voltar a 22 anos antes do cativeiro na Babilônia, conforme está escrito em 2 Reis, capítulo de número 24, versículo 36, e 2 Reis 24, 18 também fala tudo o que aconteceu, pelo menos com respeito a Judá, como mostrar. Quando Deus mostra ao profeta, diz a história que no capítulo anterior, que é o capítulo de número 25 de Jeremias, fala também que poderia ter sido evitado se eles tivessem dado ouvidos às palavras do profeta nessa época anterior. Muitas coisas acontecem na vida das pessoas, porque as pessoas, não estou generalizando, claro, porque as pessoas não dão credibilidade, as pessoas não valorizam as palavras que saem da boca de um homem de Deus, da boca de uma mulher de Deus. Eu não estou falando aqui, irmão, eu não estou falando aqui dos interesseiros, das pessoas que profetizam, mas com a intenção de tirar proveito da situação, não é? De homens de Deus que se dizem ser homens de Deus e vivem profetizando mentira, aquilo que o próprio diabo coloca no coração para poder tirar proveito daquilo. Eu ensino para os irmãos que tudo aquilo que é mentira não se cumpre. Não adianta eu transmitir uma palavra para você aqui mentirosa. Por quê? Porque ela não vai se cumprir. Você vai esperar muito tempo e ela nunca vai se cumprir. Por quê? Porque é mentira. E a mentira, ela não prevalece. A mentira, ela morre. A mentira, o ditado diz, o adágio popular diz, que a mentira tem perna curta. Não é? Ela não vai muito longe, ela não anda muito, ela não se estende tanto, assim como alguém deseja que ela se estenda. Deu para entender, irmãos? Então, nós temos que ser cuidadosos. Muitas coisas aconteceram na vida do povo, porque o povo não deu ouvido ao que o profeta Jeremias transmitiu, usado por Deus. A história nos revela que Jeremias, como um grande homem de Deus, ele disse: assim diz o Senhor, põe-te no átrio da casa do Senhor. O Deus grandão usando a boca dele, falando com ele, mandando ele se pôr. O Senhor disse: põe-te no átrio da casa do Senhor e fala a todas as cidades de Judá que vêm para adorar na casa do Senhor todas as palavras que eu te mandei que lhe dissesses. Não retenha nenhuma palavra. Observe que Deus mandou ele se pôr. Põe-te no átrio da casa do Senhor. E Deus mandou ele transmitir todas as palavras que Deus exatamente colocava na boca dele. E ele disse que não retenhas nenhuma palavra. Oh, Deus grandão, ele disse: não é para reter nenhuma palavra. Meu Deus do céu, como isso é forte, não é, minha gente? Como isso é forte. Como Deus grandão trabalha. Ele disse: não retém nenhuma, não é para você engolir ou segurar ou evitar falar nenhuma das palavras que eu mandar você falar. Como hoje, naquele tempo, o povo, irmão, estava disposto a assistir, sabe o que? O povo vivia, quando Jeremias chegava, o povo estava disposto a ouvir o que ele tinha para falar diante de Deus, ou de Deus, né? E a história nos revela que, como hoje também, naquele tempo, o povo estava disposto a assistir os cultos religiosos, mas não a abandonar os seus pecados. Hoje, irmão, eu vou falar, é verdade isso aqui. O povo estava disposto a participar de um culto,
né? Às vezes você conhece alguém, bora para o culto, bora. E aquela pessoa, você vê a pessoa muito disposta a ir participar de um culto. Ah, essa disposição é boa? É. É louvável? É. É bênção? Também é. Mas aqui o povo estava disposto a participar do culto, mas o povo não estava disposto, irmão, a largar os seus pecados. Deu para entender? Está disposto a participar de um culto, mas não está disposto a largar, a abandonar os pecados. Isso não é bom. É bom estar disposto a ir a um culto, a ir à igreja, mas também estar disposto a abandonar o pecado, a abandonar aquilo que não faz bem. Porque o pecado não faz bem para mim, não faz bem para minha família, não faz bem para os meus filhos, não faz bem para os meus amigos, não faz bem para pessoas que estão perto de mim. É porque o pecado, ele tanto me destrói como destrói meus amigos, aquelas pessoas que me amam, a minha família. O pecado destrói os bens materiais de quem tem. O pecado destrói a intimidade com Deus. O pecado destrói as bênçãos que Deus tem para nos dar. O pecado destrói família, o pecado destrói vida, o pecado destrói o nome, o pecado destrói tudo aquilo de bom que Deus tem para você. O pecado destrói. Mas nem todo mundo hoje já não se ouve tanto pregar sobre o pecado. Mas o pecado destrói as vidas, o pecado acaba com as pessoas. Aqui o povo estava disposto, irmãos. O povo estava disposto a participar dos cultos. Agora, não estavam dispostos a abandonar os pecados. Tem gente que tem pecado, irmão. Eita, pastor, não pregue essa palavra não, pastor. Pregue uma de bênção. É essa daqui mesmo. Quem não gostar, coma menos. É o pecado, irmão. É o pecado. O povo está disposto a participar de tanta coisa, né? Mas não está disposto a abandonar o pecado. Eu preciso abandonar o pecado. Eu preciso rejeitar o pecado. Eu preciso dizer não para o pecado. Eu preciso participar de um culto e esse culto me torne mais crente. Meu Deus, é o pecado, tem que abandonar ele destrói. Nós já ouvimos testemunhos e testemunhos de pessoas, irmãos, que tinha tudo e que de repente o pecado foi tirando, foi arrancando, foi destruindo, foi sabe, deletando da vida da pessoa aquilo que a pessoa possuía. Isso é espiritualmente, materialmente, na área profissional e em todas as áreas, na área sentimental, sabe? Nós temos que ter cuidado. Eu preciso estar disposto a participar de um culto, eu preciso ser disposto a pregar a palavra, mas eu tenho que estar disposto a pedir a Deus que Ele não deixe o pecado me dominar, o pecado dominar meus filhos. Eu tenho que pedir a Deus para que eu não deixe o pecado, ele ser o dono do ambiente que eu frequento, que eu estou, que eu ando, que eu chego. Eu tenho que pedir a Deus para que o pecado ele não venha morar dentro de mim, morar na minha casa, morar em algumas áreas da minha vida. Ô pastor, prega outra palavra, vai. Essa palavra eu não estou gostando muito, não. Não é essa daqui, para hoje é essa. Eu não sou doido não, mudar a mensagem não. É desse jeito aí. Então, o povo estava disposto a participar dos cultos, sabe? Mas existia uma disposição para eles abandonar o pecado? Não. Não tinha. Não tinha. A história nos revela que eles estavam dispostos a assistir aos cultos religiosos, mas não a abandonar os seus pecados. Hoje, as pessoas estão dispostas. Eu vou falar. Quem não gostar que coma menos ou não coma nada. As pessoas hoje estão dispostas aí a igreja ou procurar alguém, um pastor, um líder, mas a intenção de ir é para querer adquirir bênção. Por isso que muitos são enganados, porque quando pega um enganador, porque tem. Que é isso, pastor? Tem uns enganador. Quando pega um enganador por aí, quebra a cara.
Porque o enganador é que ele engana. Quando vê a pessoa mesmo com sede, aí é que ele mente, aí é que ele inventa história, aí é que ele diz que Deus vai dar isso, vai dar aquilo, e não é Deus dizendo nada para ele. Essas das coisas são perigosas. São pessoas que se preocupam em alcançar, em obter as bênçãos de Deus, mas não se preocupam nem se interessam em abandonar o pecado. Qual o pecado que te consome? Abandona ele. Aprende, irmão. Aprende a abandonar aquilo que não te faz bem. Oh, glória! Oh, que palavra boa! Manda Jesus. Manda Deus grandão. É o que não te faz bem? É o que não te traz alegria? É o que não te traz sossego? Tá te fazendo mal? É o que te faz mal? É o que tá te consumindo, que tá acabando contigo? O que tu estás fazendo com isso? Estás valorizando? Estás a cada dia trazendo para perto de você? Ou você está se distanciando dessas coisas? Oh, que palavra boa! Manda Deus grandão. É a palavra de Deus, irmão. Nós temos que ter cuidado. O pecado que destrói, sabe? Tem até um hino que diz, né? Um hino fala a respeito do pecado. O pecado ele consome tudo que você tem, irmão. Ele consome a tua alegria, ele consome a tua paz. E ele vai consumindo, sabe? Ele vai consumindo tudo aquilo que o Deus grandão te deu. O que foi que o Deus grandão te deu que o pecado está consumindo? Eu me lembro de uma certa pessoa que vendeu um apartamento que tinha, e eu disse para aquela pessoa assim, eu disse, olha, agora Deus lhe abençoou, não foi? Um valor muito alto. Eu disse, Deus lhe abençoou, não foi? Lhe deu essa grande vitória que você estava lutando tanto para vender. E eu disse para a pessoa, Deus usou de misericórdia para com você. Agora, o que você tem que fazer é voltar para Cristo. Eu deixei bem claro que o Deus grandão mandou falar. Meu Deus do céu. Aí eu disse assim para a pessoa, eu disse, você tem que ter cuidado. Sabe por quê? Porque Deus lhe abençoou, usou de misericórdia. Se você não tomar uma decisão e voltar para Ele como serva e ter novos pensamentos, sua nova visão, ter uma nova direção, sabe o que vai acontecer? O diabo vai arrancar tudo seu. E ela ainda disse, eu me lembro como hoje, a pessoa ainda disse assim, ela que eu digo é a pessoa, disse assim, que é isso, pastor, tá repreendido. Eu digo, tá repreendido não, eu tô lhe avisando, mas aí a vida é sua. Eu posso dizer que você tá rica com muito dinheiro, mas se você não tiver cuidado, vai perder tudo, tudo e tudo. Deixei bem claro. Existem pessoas que dão ouvido. Existem pessoas que entendem, que abraça, que aceita, que come a palavra, que recebe a palavra e que coloca a palavra em prática. Sabe, tem um hino que diz que o pecado não dói. O pecado não dói. Quem lembra desse hino? É o pastor Jair Pires. Jair Pires, ele diz, o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. É o pecado, né? Dizem que o pecado não dói. Ele maltrata, viu? É preciso ter cuidado, irmão, com este tal de pecado, viu? Se o pecado doesse muito, não pecariam, temeriam a Deus. Assim seria melhor. Mas ele vem bem de mansinho, o hino diz, né? Que ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho. E deixa as pessoas, sabe aonde? No pó. É o pecado. O pecado é uma lepra, irmão, que o mundo contaminou. Sabe? Nós temos que ter cuidado, porque todo cuidado é pouco. Não seja um infrator, mas ele vem de mansinho, sempre dando um jeitinho e deixa a gente no pó. Cuidado, não brinca com o pecado para tu não perder as bênçãos que Deus te deu. Meu Deus. Então Jeremias, quando ele começava a pregar, as pessoas estavam dispostas a lhe ouvir pregando.
mas não estava disposto a abandonar o pecado. Meu Deus, essa palavra é boa. Eu sinto o gosto, o sabor dessa palavra. O Deus grandão hoje disse para mim assim: hoje você vai pregar sobre o pecado. Hoje você vai pregar sobre o pecado do povo. O Deus grandão me trouxe para essa passagem aqui que já estava guardada dentro de mim. O Espírito Santo de Deus, ele lembra aquilo que um dia eu estudei, aquilo que um dia o Deus grandão me deu oportunidade para ler, sabe? E aqui, a história revela que o povo estava disposto. O povo estava disposto a participar dos cultos religiosos, mas não estava disposto a abandonar os seus pecados. De fato, quase todos os que iam adorar não conheciam ao Senhor. Nem todos. Oh, minha gente, a Bíblia Sagrada diz que bem pode ser, Jeremias disse assim, bem pode ser que ouçam e se volte cada um do seu mau caminho. Você que está aí, está escrito no capítulo 26 de Jeremias, versículo 3, bem pode ser que ouçam e se volte cada um do seu mau caminho. Cuidado, se você está no mau caminho, volte urgente, assim diz o Senhor. Meu Deus, volte do mau caminho. O Senhor quer que você volte, cada um volte do seu mau caminho. E eu me arrependo do mal que penso fazer-lhes, pela maldade das suas ações. Tem que ter cuidado, irmão. Tem que ter cuidado. Porque é pela maldade das nossas ações. Eu tenho que ter cuidado com as minhas ações. A maldade. Tem que ter cuidado. Você que está aí, o Senhor está dizendo: volte. Volte do seu mau caminho. Você que está aí, no mau caminho, o Senhor está dizendo: volte do mau caminho. Eu tenho um negócio na sua vida. Eu tenho coisas grandes para fazer no seu viver. Volte do seu mau caminho e eu vou lhe abençoar. Deus quer arrependimento. Deus quer quebrantamento. Deus quer mudança. É o pecado. Jeremias disse no capítulo 26, versículo 4: dize-me, pois, assim diz o Senhor, se me derdes ouvidos para andares na minha lei, o qual pus diante de vós. A verdade é que o critério, irmão, era minha lei, ou seja, a lei mosaica, conquanto a lei mosaica tinha sido totalmente cumprida em Cristo. Hoje, o critério ainda é a Babilônia e sempre será a Bíblia, sabe? O pecado, nós temos que ter cuidado que hoje o critério ainda é a Bíblia. Sempre será a Bíblia e não a Babilônia. Deu para entender? A Bíblia, ela é a Bíblia. A palavra de Deus é ela quem liberta. Nós temos que ter cuidado, porque se a Bíblia Sagrada diz que o critério é a Bíblia, porque é a Bíblia, ou seja, critério, nós podemos entender que a Bíblia revela que critério, irmão, é uma norma, uma norma de confronto, avaliação e escolha. Não tem outra coisa para escolher a não ser a Bíblia. Escolha a palavra, escolha o ensinamento da Bíblia Sagrada, sabe? Critério é princípio, conceito, sabe? Apropriado para uma determinação de uma série. Você que está aí, é importante que você valorize, priorize, dê prioridade o que a Bíblia te ensina e não o que o mundo ensina. A prioridade minha é o que a palavra fala. A prioridade é o caminho que a Bíblia me ensina que é para eu seguir. A prioridade é a vontade de Deus e não a vontade do diabo. Dê prioridade
às coisas de Deus e não ao pecado. Meu Deus! História revela que para que ouvisse as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando aos que não ouvistes. Tá vendo? Olha aí, está escrito, capítulo 26 de Jeremias, versículo 5, o próprio Deus dizendo que é para dar ouvido às palavras dos meus servos. Olha Deus grandão falando e dizendo que é para dar ouvido, irmão. Se a palavra vem de Deus através de uma serva, através de um servo, ainda que ele não esteja bem vestido, ainda que ele não tenha muita coisa para oferecer, ainda que esse servo não fale bonito, como alguém gosta de ouvir pessoas falando muito bonito, né? Não, mas a palavra está sendo transmitida, então é para dar ouvido. A Bíblia diz que para que ouvisses as palavras dos meus servos, os profetas, que eu vos envio, madrugando e enviando aos quais não ouviste. Olha aí, o Deus grandão dizendo que é para ouvir as palavras. A ideia é por causa da persistência, irmão, do Senhor. Para ajudar, um exemplo, para ajudar não tinha desculpa. Por quê? Porque tinha um profeta que estava pregando, profetizando, sendo usado por Deus. Então, Judá não tinha como inventar uma desculpa. Mas Senhor, ninguém veio aqui. Mas Senhor, não veio nenhum homem de Deus aqui nos ensinar o que é pecado e o que não é. Judá não tinha justificativa não. Porque o Senhor, ele usava Jeremias com persistência, sabe? Você que está aí, qual é a tua desculpa? Qual é a tua desculpa? Nós temos que ter cuidado. Então Jeremias, ele foi um profeta, um homem de Deus, um grande guerreiro, irmão. E por ele bater tanto de frente, bater tanto no pecado, no erro, em querer ajudar o povo a se consertar. Meu Deus, é muito difícil tentar querer lutar para ver as pessoas se consertar, irmão. As pessoas, nem todos lhe entendem, nem todos lhe dão ouvido, nem todos lhe abraçam, nem todos lhe compreendem. Eu tenho que estar disposto a participar de culto. Eu sou disposto a ir para a obra missionária onde o Deus grandão me enviar. E Ele sabe disso. Ele sabe disso. Eu sou disposto a ir ao lugar que Ele me enviar. Meu Deus, eu sou disposto, Deus grandão me conhece. Aonde Ele mandar eu ir, eu vou. E Ele sabe que isso é verdadeiro. Sabe, irmão, mas isso também não é o suficiente. Eu tenho que estar disposto ao ID do Senhor Jesus, mas eu também tenho que estar disposto a rejeitar o pecado, a abandonar o pecado, a dizer não para o pecado. Meu Deus, o hino diz: o pecado não dói, não dói. O pecado não dói, não dói. Mas diz que ele vem de mansinho e leva até o pó. De mansinho ele vai arrancando, vai tirando, vai destruindo, sabe, irmão? E nós temos que ter cuidado. Oh, que palavra boa, é o pecado, minha gente. Então Jeremias, ele sofreu muita perseguição, ele sofreu ameaças de morte. É a epígrafe que diz, e a história conta que ele sofreu ameaças de morte. Por que Jeremias sofreu ameaças de morte? Porque ele começou a bater no pecado. Todas as vezes que eu bato no pecado, o diabo se manifesta. Por quê? Porque eu estou batendo em algo que ele dá para as pessoas. É só o que ele tem para oferecer. É o pecado, sabe? É o erro, é a maldade. Tudo isso é pecado, irmão.
distanciar o povo de Deus. É o pecado que vai distanciando. É o que ele tem para distribuir, o que ele tem para dar, é o que ele tem para oferecer, é o que ele tem para levar para dentro dos lares, para um casamento, para uma família, para um profissional, para uma pessoa de grande valor. Sabe, irmão? É o que ele tem para oferecer. E Deus tem para oferecer muito mais do que ele. Restauração, restituição, mudança, sabe, irmão? Poder, autoridade, ousadia, honra. Deus tem muito mais do que o diabo para oferecer para você. Então, ele sofreu ameaças exatamente por conta disso. A Bíblia diz que então farei desta casa como Siló, e desta cidade farei uma maldição para todas as nações da terra. Siló, a história nos revela, irmão, que Siló era o lugar onde o tabernáculo de Moisés estava localizado durante a época dos juízes. A história diz que por causa do grande pecado de Israel naqueles dias, o Senhor permitiu que os filisteus destruíssem esse lugar e também o seu culto. É a história que diz. E os sacerdotes e os profetas e todo o povo ouviram Jeremias falar essas palavras na casa do Senhor. A história diz que como Jeremias profetizava a destruição do templo da cidade de Jerusalém e fazia isso no próprio templo, essa predição, a história diz que deve ter sido chocante para todos que ouviram. Aquilo chocou quando Jeremias disse que iria haver a destruição daquele templo. Aquilo ali chocou muita gente, mas era que ia acontecer a destruição daquele templo, e fazia isso no próprio templo. Ele estava dentro do templo dizendo aquilo. E a Bíblia diz que chocante para todos, foi chocante para todos os que ouviram, mas para aqueles que colocavam a sua confiança na mera existência daquele que é edifício, daquele que é consagrado. E a Bíblia diz que foi como um golpe direcionado à própria vida dele ou deles. De fato, os sacerdotes e os profetas estavam pregando exatamente ao contrário de Jeremias. Meu Deus, já parou para pensar? Os sacerdotes, os líderes estão ali pregando uma coisa, Jeremias chega com outra totalmente diferente. Só que Deus, irmão, não estava. Já ouvi um ditado por aí que diz assim, tem um ditado por aí muito mentiroso, muito diabólico, um ditado, um adágio popular, não é? Diabólico, eu vou dizer porque é diabólico mesmo. A voz do povo é a voz de Deus. Mentira, é mentira. A voz do povo não é a voz de Deus, não, é mentira. Aqui os sacerdotes, todos que estavam no templo, estavam pregando totalmente diferente. Estavam aceitando o pecado, estavam envolvidos com tantas e tantas coisas. Aí Jeremias chega e ele agora prega totalmente diferente contra a situação, contra o que estava acontecendo. Jeremias pregou totalmente ao contrário deles. E a Bíblia Sagrada diz no capítulo 26 de Jeremias, versículo 8, diz que sucedeu que, achando Jeremias de dizer tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que dissesse, todo o povo, os sacerdotes e os profetas e todo o povo lançaram mão dele, dizendo: certamente morrerás. Olha aí, tá vendo? É assim, meus irmãos. Cada um que se cuide, cada um que se guarde, cada um que se aproxime e se encha de Deus, cada um que procure dar o seu melhor para Deus, cada um que procure consertar a sua vida. Irmão, quem tem glória, dá glória. Isso aqui não é mensagem para alguém estar dando glória não, mas quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada.
é falar de pecado, eu estou precisando de vitória. E se libertar do pecado é mais do que uma vitória. Oh, glória a Jesus. É desse jeito aí. É a palavra, irmão. É para se libertar, é para se transformar, é para dizer para o pecado: olha, tu vai para lá que eu vou por aqui, tu fica por aí que eu vou seguir minha vida. Contigo não dá mais para viver, não dá mais para caminhar, contigo não dá para ir além, contigo não dá para ir em frente, contigo eu só perco e não ganho. É o pecado que tem que abandonar. Quando ele acabou de dizer tudo o que Deus tinha mandado ele dizer, a história nos revela que lançaram a mão dele dizendo: certamente morrerás. Jeremias é preso. Sabe por quê, irmão? Por causa do que ele estava pregando. Ele foi preso por causa daquilo que ele estava pregando, porque ele estava batendo no erro. Veja uma pessoa, quando você vê uma pessoa antes, pode ser família, amigo, qualquer pessoa. Se você for falar que essa pessoa está errando, a pessoa não gosta. Principalmente aqueles que querem fazer a obra de Deus de todo jeito. Nem todo mundo gosta, né? Então, a história revela que Jeremias é preso por causa do que ele estava pregando. Porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: esta casa será como Siló. Está escrito, capítulo 26, versículo 9. Começaram a indagar ele: por que tu pregaste que esta casa será como Siló? E esta cidade será assolada até não ficar morador nela. E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Está vendo, irmão? Está escrito, capítulo 26, versículo 9. E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Quem é que está se ajuntando contra você? E é na casa do Senhor. Tem gente que se junta contra você dentro da obra de Deus. Se junta, vem tu, e aí, tu vai apoiar? Vou apoiar. E se junta contra as pessoas. Irmão, olha, o pregador mal recebido é o pregador que prega a verdade. O pregador que anda com a verdade é o crente que anda com a verdade, é o crente que não aceita o pecado, que não valoriza o pecado, que não alimenta do pecado, que não se alimenta do pecado, que não leva o pecado, que leva a verdade. Aí a Bíblia Sagrada diz, no capítulo de número 26, versículo 9, que o povo se ajuntou, e todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Tá vendo? Que foi na casa de Deus. Você que está enfrentando aí lutas, problemas, dificuldades, às vezes não parte de outro lugar, parte de dentro da casa de Deus. Quem é que está se ajuntando contra você? Tem gente que se ajunta, irmão. Se ajunta para falar mal, se ajunta para vender, se ajunta para criticar. Tem gente que se junta para isso aí, irmão. Se junta exatamente para descascar, para desfazer. Se junta para maquinar a tua destruição. Aqui a Bíblia diz, não é eu que estou falando, isso aqui não é palavras da minha cabeça não, tá? Isso aqui é palavras que está na Bíblia. É o que você está enfrentando. Tem gente que se junta na casa do Senhor, em outros lugares, se junta, irmão. Se junta, ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Com muita frequência. Caracteriza, sabe o que, irmão? A reação. E a todos os verdadeiros profetas, eles não gostavam do que ele pregava, então estava determinado a silenciá-lo. Meu Deus! O de Senhor está dizendo que tem alguém lutando, tem gente lutando para te silenciar, mulher. Meu Deus! O diabo está usando o quê? Que tipo de arma? Qual é a investida dele para silenciar você? O diabo sempre lutou para me silenciar, sabe? E é a Bíblia que diz, sou eu não. Fizeram de tudo, se juntaram para silenciá-lo. Meu Deus do céu. O povo estava determinado a silenciá-lo. Vamos calar ele. Meu Deus do céu. Quem está querendo te calar? E se você não tiver cuidado, coisas pequenas lhe cala.
Meu Deus! Eita, Deus grande! Coisas pequenas lhe cala. Lhe cala, você não louva mais, você não prega mais, você não dirige mais culto, coisas pequenas lhe cala. Você que está aí, o Deus grandão está dizendo para você, não deixe ninguém lhe calar. Não deixe ninguém silenciar você. Eles estavam determinados ao quê? A silenciar. Determinados a silenciá-lo. Meu Deus! Quem é que está querendo silenciar você? Estão querendo calar você de todo jeito, não é? Eles queriam silenciá-lo de todo jeito. Você que está aí, o que é silenciar? Fazer a pessoa se calar, irmão. Ficar em silêncio. Meu Deus. Porque tu silenciou, alguém investiu, foi para silenciar você, mulher. Mulher de Deus, não silencia, não se cala. Meu Deus, homem de Deus, jovem, criança, não se cala. Eu me lembro agora de tantas coisas que já enfrentei na minha caminhada e tantas coisas que a gente passa e que alguém não se aproxima para dizer, olha, isso aí, rapaz, é porque assim, tudo aquilo que eu já passei um dia, eu ensino para as pessoas aquilo que eu aprendi com Deus. Não foi alguém que me ensinou como eu lhe ensino, deu para entender? Não foi alguém que passou tais palavras para mim como eu passo para você. Essas palavras aqui, elas são de grande valor. Não é em todos os lugares que você encontra, que você tem para se alimentar com palavras ou palavras como essa que vem diretamente da cozinha do Deus grandão. Quem é que está querendo te silenciar? Eu não tive a honra, eu não tive a oportunidade de ter alguém para dizer para mim. Eu me lembro que eu era moço, jovem. E eu me lembro que eu recebi uma oportunidade. Meu Deus, eu novo convertido, eu recebi uma oportunidade para adorar o Deus grandão na beleza da sua santidade. E eu não sabia cantar direito, eu novo convertido. Todo novo convertido tem dificuldade no começo para louvar. Até hoje eu não sei cantar direito, não, né? Mas eu digo, não cantava entoado. Hoje a gente tem pelo menos um pouquinho de noção, né? Cantando, um hinos da harpa, a gente aprendeu. Não cantamos como é para cantar, né? Mas Deus recebe porque é de coração. Mas aí cantando todo desentoado, eu me lembro que eu muito feliz na igreja, aceitei a Cristo, estava caminhando, sabe, irmão? E eu me lembro que um dia me deram a oportunidade para cantar um hino. E eu estava cantando todo desentoado, e a mocidade rindo, algumas pessoas na mocidade, pessoas que diziam ser meus amigos, meus irmãos rindo de mim quando eu estava cantando. E aquilo acabou comigo, irmão. Aquilo ali eu disse, eu não vou cantar mais não. E eu pedindo a Deus que aquele hino terminasse logo, eu todo desentoado. Não veio um para perto para dizer assim, não, eu vou lhe ajudar, sabe? Não veio a igreja rindo. Mas a gente sabe o que é isso. Hoje eu entendo o que é isso. Igreja doente, igreja sem estrutura espiritual, igreja da larga manto, que me camanto, a igreja sem líder, igreja sem direção, é o que mais tem por aí. Igreja sem líder, igreja sem direção, igreja sem estrutura espiritual. Todos ficaram rindo. Meu Deus, tá vendo? E eu fiquei pensando comigo, olha aí, me convidaram para vir aqui cultuar com eles, para fazer isso comigo. E queira acreditar que se Deus não usa uma pessoa para mim naquele dia, eu nem aqui estaria. Queira acreditar nisso. Que eu fiquei tão angustiado, eu fiquei triste, eu disse, nunca mais eu venho aqui na igreja, nunca mais eu piso na igreja, porque não são verdadeiros irmãos, não são verdadeiros amigos, são verdadeiros zombadores. E naquele mesmo culto, o Deus grandão, para me consolar, para me fortalecer, o Deus grandão, ele sabia que ia fazer grandes coisas na minha vida, ele sabia que ia me usar na palavra, e ele usou alguém para mim, uma mulher de Deus, espiritual, que estava no culto, e me trouxe o consolo, me trouxe o bálsamo, alegrou meu coração novamente, e o nome dele foi glorificado. Você que está aí,
Quem é que está querendo te silenciar? Meu Deus, está querendo te calar, querendo fazer com que você venha ficar em silêncio. Meu Deus, o diabo, ele tem investido, sabe com qual intenção? De te ver calada, mulher. É como se o diabo tivesse nos teus ouvidos. Eita Deus, o diabo tivesse aí nos teus ouvidos aí dizendo: cale-se, é assim que eu quero você. E o Deus grandão mandando você falar e não se calar. E o Deus grandão mandando você cantar. Não deixe, irmão, o diabo silenciar você. Não deixa o diabo calar você. Aonde você chegar, pregue, cante, abra a boca, transmita o que o Deus grandão manda você transmitir, e o Deus grandão vai te abençoar. Não deixa o diabo te calar. O diabo quer calar você. Meu Deus, nunca chegou ninguém, sabe, irmão, para trazer essas tais instruções tão ricas. Quantas pessoas que o diabo vem calando por aí. O diabo quer calar você, e o Deus grandão revela para você saber que ele é Deus da sua vida. Eu não sei há quanto tempo tu estás calada. Quanto tempo tu estás calado? Meu Deus, vai sentindo Deus grandão aí perto de você. O Senhor está dizendo: eu não te chamei para ficar calada. Meu Deus, o Senhor te chamou para falar, para pregar, para cantar, para transmitir o que Ele manda você transmitir. O Senhor não te chamou, irmão. Viu, meu irmão? Viu, jovem? Porque você está calado. O diabo quer te calar. O diabo quer te ver em silêncio. Mas o Deus grandão quer te ver tocando a trombeta. O Deus grandão quer te ver abrindo a boca e dizendo que Ele é grande. Oh, glória a Deus. Nós temos que ter cuidado, irmão, com aqueles que o pecado está entranhado neles. Estão dentro das igrejas, muitas vezes dos púlpitos, mas o pecado está entranhado nele. Só sabe é quem está verdadeiramente em comunhão com Deus, que sente, que vê, que contempla. Quantas coisas que eu vejo, tem coisas que nem convém falar, sabe? Ah, quantas coisas, quantas situações que eu me deparo, irmão. Ah, você não tem noção, não. Tem coisas que a gente nem fala para evitar o escândalo, sabe? Mas é o pecado, irmão. O pecado está consumindo as pessoas por aí. O pecado, se você não tiver cuidado, ele consegue lhe calar. Consegue calar você, consegue fazer você ficar em silêncio, caladinha, sabe? Quantas irmãs, instrumento de Deus, quantos homens de Deus, instrumento nas mãos do Deus grandão, calado. É o diabo dizendo: cala a boca. Calado, às vezes o diabo usa muitas vezes os líderes para calar as ovelhas. Eu vou revelar uma coisa aqui. Eu sempre digo porque isso é verdadeiro. Meu pai criava gado, cavalo, cabra, bode, sabe, galinha, de tudo isso aí ele criava. E queira acreditar, eu tomava conta dessas coisas, sabe? Quantas vezes que eu acordava de manhã. Eita, rapaz. Eu acordava de manhã com a vaca lá berrando, né? A cabra tá lá, sabe, irmão? Irmão, acordava, o galo cantando. Acordava com zoada de galinha. Você tá entendendo? Assim, irmão. Assim, meus irmãos. Como calar? Não, tá chamando, tá querendo comer. Quantas vezes que eu soltava lá uma cabra daquela pequenininha e ela saía pulando, saltitando pra dentro dos matos. Era, irmão, tava chamando, tava lá esperando que eu levasse para o mato. Irmão, é desse jeito aí, sabe? Assim, irmãos, é a nossa vida. O diabo quer nos calar. O diabo quer te calar, homem de Deus. Meu Deus do céu, essa palavra é boa, viu?
Essa palavra aqui, Deus está levantando muitas vidas. Muitas pessoas estão sendo restauradas. Muitas pessoas estão sendo impactadas por esta palavra. Pessoas estão sentindo a glória de Deus. Pessoas estão se levantando. Pessoas estão entendendo. Entenda que é o diabo que vem usando alguém para lhe calar, para lhe silenciar você. Mas o Deus grandão está dizendo: não deixe ninguém silenciar você, porque quem lhe chamou fui eu. Quem te chamou foi Deus. O Salmo 81, verso 10, o Senhor diz: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e eu tal te encherei. Tá vendo o que Deus quer? Deus quer te encher. Deus quer te encher de poder, de autoridade, de ousadia. Deus não quer que você se cale. Não deixe ninguém lhe calar. Quem é que tá te calando, hein? É o teu marido, é? Que dá lugar a Satanás? Falo tudo. É tua esposa, é homem, que dá lugar ao diabo? É mãe, é filho, é vizinho, é pessoas que dizem que são teus amigos, que estão te calando? Meu Deus! O sangue de Jesus tem poder, sangue e fogo nesse negócio. O diabo não vai te calar. É o tema da mensagem hoje. O diabo não vai te calar. Eita, glória a Deus! O diabo não vai te calar. Tu crê nessa palavra? Que o diabo não vai calar você? Às vezes o diabo quer calar as pessoas com ameaça, com tantas e tantas coisas, com calúnia. Irmão, o diabo quer calar as pessoas assim. Ele está querendo te calar com o quê? O que é que ele está usando para te calar? O diabo não vai te calar. Tu crê nesse negócio? Meu Deus, quer calar, irmão. Quer calar. Sabe quando o diabo quer nos calar? Quando ele inventa uma calúnia. Uma calúnia, coisas que você não fez. Eu sempre ensino: aquilo que você não fez, não fez. Se você não praticou, não praticou. Se você não errou, não errou. Se não é verdade, é mentira. Deu para entender? O diabo não vai te calar. Só Deus sabe como tu estás. E é por isso que Deus te traz essa comida sólida, verdadeira, pura. É por isso que Deus traz essa mensagem. E essa mensagem, ela vai ficar aí no teu coração, na tua mente. Ela circula, ela passa, passeia no teu sangue, nas tuas veias. O Senhor está dizendo: o diabo não vai te calar. Ele está fazendo o que para te calar? Ele está usando quem? É um filho, para te calar? Às vezes o diabo usa alguém dizendo assim: eu não sei para quê, para que você na igreja, ou para que tu na igreja, eu não sei como é que alguém te chama. Nada muda na minha vida. Sei para que você está orando por mim, nada muda, eu vou continuar assim. Vai nada, vai não. Mentira do diabo. O diabo, ele é perdedor, ele é derrotado, ele é enganador. E o Senhor está dizendo para você que o diabo não vai te calar. Jeremias foi ameaçado, conforme está escrito, capítulo 26, versículo de número 8. Ele disse: todo o povo lançaram mão dele, dizendo: certamente morrerá. Jeremias é preso por causa que ele está pregando. Somente, é a história que diz: porque profetizaste no nome do Senhor, dizendo: esta casa será como Siló, esta cidade será assolada, até não ficar morador nela. E todo o povo se ajuntou contra Jeremias na casa do Senhor. Quem é que está se ajuntando contra você? A história revela, no capítulo 26, versículo 10, já estou encerrando, que quando os príncipes de Judá ouviram essas coisas, a Bíblia diz que subiram até a casa do rei, a casa do Senhor, e assentaram na entrada da porta nova da casa do Senhor. Os príncipes de Judá, fala exatamente dos membros, dos vários, podemos dizer, da família real, que atuava como juízes, magistrados. O fato de eles assentarem na entrada da porta, irmão, nova da casa do Senhor, quer dizer que eles estavam julgando Jeremias como um objeto, ou podemos dizer, estava julgando Jeremias
com o objetivo. Qual era o objetivo? O objetivo de condená-lo à morte. Tá vendo? Nem sempre alguém que se aproxima de mim, de você, tá vindo com um objetivo positivo, com o objetivo de ajudar, de levantar, sabe, de ver você de pé, de lhe dar um apoio moral, de lhe dar um apoio financeiro, espiritual, em todo mundo, irmão. Todos subiram, juízes, magistrados, pessoas da alta, mas com qual objetivo? Com o objetivo de condená-lo à morte. A Bíblia diz que os sacerdotes, os profetas falaram aos príncipes e a todo o povo, dizendo: em pena de morte incorreu este homem, porque profetizou contra esta cidade, como vós ouvistes com os vossos ouvidos. Aí começou, que eu poderia entrar aqui com muita intrepidez e autoridade de Deus, começou as acusações, sabe? Dos sacerdotes, dos profetas, os juízes reais. Eles vieram como avalanche, eles exigiam a vida de Jeremias. E a resposta de Jeremias, sabe qual foi? Falou Jeremias então a todos os príncipes. Está escrito capítulo 26, versículo 12. Jeremias falou a todos os príncipes e a todo o povo, dizendo: o Senhor me enviou a profetizar contra esta casa e contra esta cidade todas as palavras que ouviste. Emendai agora, pois, os vossos caminhos, meu Deus, e as vossas ações, e ouvi a voz do Senhor, vosso Deus. Arrependam-se o Senhor do mal, e arrependa-se o Senhor do mal que falou contra vós. Quanto a mim, eis que estou nas vossas mãos, fazei de mim como melhor e mais reto vos pareça. Sabei, porém, com certeza que se me matardes a mim, sangue inocente trareis sobre vós, e sobre as cidades, e sobre os seus habitantes, porque, na verdade, o Senhor me enviou a vós, para que dissesse todas estas, o quê? Palavras aos vossos ouvidos. Está escrito 26 e 15, vou encerrar. A mensagem de Deus hoje não é outra, é que o diabo não vai te calar. Recebe essa palavra e creia na palavra. Viva a palavra. Não deixa o diabo te calar aí dentro da tua casa. Você tem que ter voz, autoridade. Não deixa o diabo te calar na igreja que você faz parte. Não deixa o diabo te calar na rua. Não dá ênfase para ele, não dá brecha para ele, não dá oportunidade a ele, porque ele não merece nada disso. Ele não é digno de entrar na tua vida, de entrar na tua casa, de entrar no teu casamento. Não deixa o diabo te calar. O tema da mensagem hoje é: o diabo não vai te calar. Nem ele, nem quem é usado por ele, nem quem serve a ele, nem quem vive para ele, não vai te calar. Recebe a palavra, que Deus te abençoe. Ministra essa palavra para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644